Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e, dando continuidade ao julgamento, conforme estabelecido, nós vamos colher os votos inicialmente apenas em relação aos feitos de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin e acordado com o ministro Alexandre de Moraes, encerrado os dois feitos de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, nós retomaríamos a votação na reclamação 26745, agravo regimental de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, na sequência, vota na reclamação 25.537 e na ação cautelar 4.297, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem passo a palavra. Presidente, como se pode depreender dos debates já travados, a questão é um pouco menos simples do que poderia parecer à primeira vista. Apenas para efeito de encadeamento do raciocínio, eu resumo em um parágrafo o que está em discussão. No âmbito de uma investigação envolvendo policiais legislativos da Polícia Legislativa do Senado, um juiz de primeiro grau determinou uma série de medidas constritivas que incluíram a prisão provisória de alguns desses agentes e busca em apreensão em dependências do Senado, particularmente, pelo que entendi, na sede da Polícia Legislativa. Esse é o fato. Um juiz de primeiro grau, investigando policiais legislativos do Senado Federal, determina medidas restritivas de liberdade e de busca e apreensão. E, como já no início colocou a eminente Procuradora-Geral da República, também eu acho que há duas questões aqui em discussão e não há uma terceira em discussão. A primeira é a de determinar se o juiz de primeiro grau era ou não era competente para a determinação dessas medidas constritivas. E a segunda é saber se as provas eventualmente colhidas têm ou não têm validade. Não está em discussão aqui a questão da tipicidade ou não da conduta dos policiais legislativos. Nós não estamos nos pronunciando sobre este assunto. E como a Procuradora-Geral assentou, nem a Procuradoria da República ainda se pronunciou sobre esse específico fato e sobre as provas produzidas. E para ser sincero, e ouvindo as sustentações, mas sem ter lido o material, eu também fiquei com dúvida quanto à tipicidade ou não das condutas. Mas não é isso que está em discussão, nem eu tenho elementos para formar um juízo acerca disso. Mas penso ter elementos para formar um juízo acerca da competência e para formar um juízo acerca da validade dessas provas, e é o que pretendo fazer muito brevemente, porque a minha posição coincide com a do relator, ministro Luiz Edson Fachin. Eu até fiquei com um pouco de dúvida, mas vou esclarecer ao longo do julgamento, de qual exatamente seria a divergência do ministro Alexandre do ponto de vista da fundamentação teórica. A primeira questão que eu assentaria é que o só fato de as diligências se realizarem em dependências do Senado não atrai a competência do Supremo. E penso, com todas as vênias de quem entende diferente, não é o lugar que tem foro especial. É o investigado que tem foro especial. Portanto, se o contínuo do Supremo ou do Senado estiver sendo investigado por violência doméstica, eu não acho que a competência seja do Supremo Tribunal Federal. E menos ainda que tenha que ter autorização do presidente do Supremo ou do presidente da Casa Legislativa para uma eventual providência relativamente a este servidor. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar assentado.
De outra parte, se a investigação disser respeito a alguém que tem foro por prerrogativa de função, ou seja, um deputado ou um senador, no caso, como foi no Senado, seria um senador, evidentemente o juiz de primeiro grau não tem competência. Como nós já assentamos aqui, se a investigação se dever a fato praticado no cargo e em razão do cargo, a competência é do Supremo, e só o Supremo seria o juiz natural de qualquer providência constritiva em relação a este investigado. No caso concreto, como assentou o ministro Luiz Edson Fachin, há indícios de que a atuação da Polícia Legislativa do Senado tenha se dado por determinação ou, pelo menos, por requerimento de senador da República. Portanto, foram atos praticados, aparentemente, por determinação ou por delegação ou por ordem de alguém que tinha este poder. De modo que, como a decisão final, para usar a expressão que andou em moda, o domínio do fato, recaía sobre a autoridade com foro por prerrogativa, acho que o juiz natural da supervisão dessa investigação deveria ter sido um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, escolhido por sorteio, como é a praxe. De modo que não teria dúvida em acolher a reclamação na parte em que se entendeu que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, na linha do que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin e, nesse particular, também o ministro Alexandre de Moraes. O capítulo seguinte é saber se esta incompetência originária contamina e em que medida contamina as provas que foram produzidas, as provas que foram levantadas. E aqui eu penso na linha de jurisprudência que considero relativamente pacífica do Supremo Tribunal Federal, que a ausência de supervisão do Supremo só contamina as provas que dependiam de reserva de jurisdição, como, por exemplo, quebra de sigilo bancário, ou não, Telefone. Bancário também, mas não era o caso. Quebra de sigilo telefônico, como assentou o ministro Luiz Edson Fachin. De modo que qualquer prova que tenha sido ordenada por juiz incompetente em matéria que havia reserva de jurisdição, ou seja, aquelas provas que só podem ser produzidas mediante autorização judicial, essas eu penso que estão contaminadas e viciadas por nulidade. A sanção aqui, eu penso que é de nulidade. Mas as demais provas que independiam de ordem judicial e que tenham sido eventualmente produzidas, inclusive os depoimentos, eventualmente perícias, essas eu não vejo nenhuma contaminação, nem nenhum impeditivo para que sejam utilizadas. Portanto, presidente, essas são as breves razões do meu voto. Eu entendo que houve usurpação da competência e acolho a reclamação nessa parte. Entendo que as provas que dependiam de reserva de jurisdição são inválidas, ilícitas, e as que não dependiam, eu acho que são válidas e nessa parte se pode acolher o pedido do Ministério Público. De modo que penso que a minha posição coincide plenamente com a do ministro Luiz Edson Fachin. Apenas quase por um debate teórico, mas eu acho que é importante aqui, eu tinha entendido de maneira diferente, o ministro Alexandre disse que não era assim, portanto gostaria de entender a opinião dele. Eu entendi que Sua Excelência havia dito que qualquer diligência na Casa Legislativa dependeria de autorização do Supremo. Foi isso que eu entendi. Sua Excelência me disse que não é bem assim. Se não for bem assim, a posição dele, então, é muito próxima da minha e do ministro Fachin. Se me fizesse essa gentileza, Olha, ministro Alexandre. só antes disso, ministro Roberto, Vossa Excelência disse que entende que é ilícita a prova que
dependesse da cláusula de reserva jurisdicional. A busca e apreensão das maletas que foram utilizadas por determinação, como Vossa Excelência mesmo disse, que consta de senador. Essas provas, para Vossa Excelência, são ilícitas? Porque essas dependem de autorização judicial do juiz competente. Porque essa é a divergência com o ministro Edson Fachin. Veja, eu acho que as autoridades investigadas não tinham foro. E, portanto, se esse era um equipamento utilizado pela autoridade investigada... Então, mas as autoridades... Eu até fiquei na dúvida, mas pegando o raciocínio de Vossa Excelência, que Vossa Excelência mesmo disse que... e consta que um deles, um dos policiais do Senado, tenha dito que por ordem superior, fazia a varredura, ou seja, aquilo era um instrumento de eventual delito, e era utilizado por ordem superior. Então, consequentemente, deveria, ao meu ver, para suprir a cláusula de reserva jurisdicional, o juízo competente seria o Supremo, porque eventual constatação de uma irregularidade, uma ilicitude, na verdade, abrange, como Vossa Excelência disse, pelo domínio do fato, aquele que Deixa eu lhe dizer, eu não tenho a menor ideia de quais são as provas, porque não era essa a discussão aqui. Nem o Ministério Público ainda se pronunciou sobre as provas, de modo que eu não tenho condições, nesse momento, de me pronunciar sobre elas. Não, seria um pronunciamento em tese. Portanto, em tese... o que depende de reserva de jurisdição não pode. Tem precedente, inclusive, do ministro Gilmar, do ministro Teori, nesse sentido. O que depende de reserva de jurisdição não pode. O que não depende é válido. Agora, quais são as provas e a aferição em cada caso, não é em reclamação que nós vamos decidir. Desculpe, ministro Luiz Roberto, é que tanto no dispositivo do ministro Edson Fachin, ele declara lícita a apreensão do apenso 1. E no meu dispositivo, eu declaro ilícita a apreensão do anexo 1, que são as maletas. Então, na verdade, essa é a grande divergência, na verdade, essa é a única divergência de dispositivo entre mim e o ministro Fachin. Esclarecendo o que Vossa Excelência me indagou, veja, eu fiz questão de... Não tem nenhuma referência a apenso 1 no dispositivo do ministro Fachin. Só para tentar, ministro Alexandre, só para tentar aqui, entender e também me justificar posteriormente, o ministro Edson Fachin atendeu a essa questão da reserva de jurisdição. Então, qualquer prova, qualquer interceptação, toda e qualquer prova que diga respeito aos parlamentares que ficam sujeitos à reserva de jurisdição, diz o ministro Fachin, elas não podem ser utilizadas. Está bem escrito. O ministro Fachin conclui que reconhece a usurpação da competência do Supremo e confirma liminar no que toca à tramitação no âmbito desta Corte dos procedimentos mencionados. Declara a licitude das provas cuja produção dispensam prévia autorização judicial e da busca e apreensão realizada apoiando-se o pedido ministerial. E leia-se, desde que o conteúdo dessas provas não se refira aos parlamentares que têm reserva de jurisdição. É só acrescentar isso. Ministro Edson Fachin, se eu compreendi errado, eu peço escusas. Vossa Excelência, no item G, 6G, a síntese, diz: a apreensão dos materiais mencionados, as folhas, inquérito 4335, apenso 1, não deve ser desconstituída antes da apreciação do pedido formulado pelo Procurador-Geral sob pena de atuação jurisdicional contraproducente. Essa apreensão depende de reserva jurisdicional. Se o juiz de primeiro grau pode, ela é lícita. Se não pode, é ilícita. Daí, no dispositivo, e por isso, só para ficar, se eu compreendi, exatamente para marcar a divergência. Declaro a licitude das provas cuja produção dispensam prévia autorização judicial, eu também não declarei a licitude, concordo plenamente, e
da busca e apreensão realizada. Aí é a nossa divergência, é só esse ponto. O item G está claramente posto que a apreensão dos materiais mencionados, a apreensão não deve ser desconstituída ainda antes da apreciação do pedido pelo Procurador-Geral da República. É que aí o que está Senão é comprar nabos em saco. Eu não sei o que foi apreendido. Mas aí o que está sendo a divergência se encontra na seguinte questão, se é a priori ou a posteriori que vai se determinar. Então, a posição do ministro Luiz Edson Fachin é na hipótese de, nesses equipamentos, não se encontrar algo que diga respeito a alguma pessoa com foro de prerrogativa de função... Pode. Esse é o posicionamento do ministro Luiz Edson Fachin. O posicionamento do ministro Alexandre de Moraes é no sentido de que não se dá para fazer isso a posteriori. O juiz que decretou era incompetente. Era incompetente. Então, isso tem que ser feito a priori pela competência do Supremo Tribunal Federal, já que houve uma determinação de vinda para cá. Eu acho que está bem pontuada a divergência, exatamente como Vossa Excelência está. Eu, a rigor, estou, em resumo, preservando a prova para fazer a avaliação apuratória. O ministro Alexandre, pela ilicitude que ele declara, está desconstituindo a prova imediatamente. Sem a perícia para verificar se envolveu ou não. Está bem clara a divergência. A minha posição é acompanhando o ministro relator. Tanto na cautelar quanto na reclamação. Isso. Apenas uma observação também eu gostaria de fazer, não é? É claro que ambos os votos são extremamente substanciosos e agora o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, de maneira muito clara, muito lúcida, não é? Fez uma síntese bastante não é, expressiva dessas várias posições. Bom, é claro que a instauração da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, seja para efeito de diligências investigatórias na fase pré-processual, seja para atuação já na fase processual propriamente dita, vai depender precisamente da condição funcional ostentada por aquele que sofre a investigação criminal. Logo, quem não detém prerrogativa de foro, obviamente, não está sujeito nem à competência nem à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, essas medidas, essas diligências, essas providências restritivas de direitos, ou até mesmo medidas cautelares de privação da liberdade, podem ser legitimamente ordenadas por magistrados de inferior jurisdição. Bom, tratando-se de membros do Congresso Nacional ou de quaisquer outras autoridades que detenham prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que considerar, a mim me parece, também a solução que o Supremo Tribunal Federal deu na questão de ordem, na ação penal 937, de que foi o relator ministro Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque ainda que alguém ostente a condição de membro do Congresso Nacional, por exemplo, somente haverá competência penal originária desta Corte e prerrogativa de foro perante este tribunal se o delito atribuído a essa autoridade houver sido cometido no desempenho daquela função e guardando conexão com o desempenho daquela atividade funcional. Suponha-se o exemplo de um membro do Congresso Nacional que pratique um delito qualquer de violência doméstica, de violência familiar, algo que não tem qualquer conexão com o desempenho da função legislativa. Isso significará o quê? Que esse membro do Congresso Nacional estará sujeito, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal na questão de ordem, à competência penal do magistrado de primeiro grau. Então, indaga-se, neste caso, não disporia o juiz de direito, o magistrado de primeira instância, de competência para ordenar essas medidas restritivas de direitos, essas medidas de coerção real ou patrimonial, como busca e apreensão, por exemplo, no próprio gabinete desse parlamentar? Celso, se me permite a interlocução, eu acho que só em um momento posterior, com a supervisão do Supremo, é que será possível discernir uma coisa da outra. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é importante que
Daí porque eu preciso esperar o exame pelo Ministério Público da prova. Sim, ou seja, caberá então ao Supremo Tribunal Federal verificar se aplica ou não ao caso a resolução dada pela Corte àquela questão de ordem. Se o Supremo Tribunal Federal entender que, mesmo tratando-se de autoridade que nominalmente, formalmente, disponha de prerrogativa de foro perante esta Corte, mas cuja suposta prática delituosa não guarde qualquer conexão com o desempenho daquele ofício que lhe garante a prerrogativa de foro, então, se o Supremo entender que deve declinar de sua competência para um juízo de primeiro grau, poderá o magistrado de primeira instância, então, de modo inteiramente legítimo, ordenar uma medida de busca e apreensão no próprio Congresso Nacional, no próprio gabinete daquele parlamentar. Ministro Celso de Mello, só uma questão para pontuar duas questões. Primeiro, no caso concreto, a decisão ocorreu antes da nossa decisão na questão de ordem. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, só estou dizendo que, nesse caso concreto, essa decisão é anterior. E, segundo, a nossa decisão de que aquilo que não tem vinculação com o mandato pode ser decidido pelo juízo, né, de primeiro grau ou pelas instâncias ordinárias, a questão é o seguinte: quem é que decide se isso tem ou não tem a ver com o foro? Eu entendo que quem tem que decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida. Por isso que eu acolhi a reclamação. Sim, exato. Eu acho que não há dúvida quanto a isso daí, mas, de qualquer maneira, uma vez definida essa competência penal do magistrado de primeiro grau, a partir de uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é importante explicitar-se que, nesse caso, será inteiramente legítima a ordem judicial emanada de magistrado de primeira instância, ordenando, numa situação como essa, digamos, uma medida de busca e apreensão, por exemplo, em local onde aquela autoridade exerce a sua função. Pode ser até, digamos, no Palácio do Planalto. Ou, eventualmente, no Congresso. Sem querer adiantar o posicionamento, mas só para fazer referência a um feito da minha relatoria na reclamação 24.473, julgada na segunda turma, voto esse que prevaleceu, eu disse e consignei o seguinte, abro aspas: a legalidade das diligências deve necessariamente ser aferida antes de seu cumprimento, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em legitimação de decisão manifestamente ilegal com base no resultado da diligência. Então, vai sair dando diligências e depois, com base no seu resultado, é que você vai verificar se elas são ou não são legais, ilícitas. Eu tenho minha preocupação com isso. As decisões que nós tomamos aqui, como lembra o ministro Marco Aurélio, repercutem em toda a nação. Veja o caso da... Eu já votei, acompanhei o relator. Acompanho o relator. Como vota a ministra Rosa Weber? Eu acho importante. Geral da República, senhoras e senhores advogados, demais presentes, eu começo cumprimentando aqueles que proferiram competentes sustentações orais, que muito auxiliam no deslinde da controvérsia. E digo que nessas ações em julgamento, agora restritas à reclamação, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e a ação cautelar proposta pela Procuradoria-Geral da República, a ela vinculada, estão em causa, como já que se sublinhou, temas do maior relevo que perpassam os princípios da separação dos poderes, do juiz natural e do devido processo legal, com todas as suas decorrências. E o fundamento desta reclamação constitucional é a usurpação de competência, que, no meu entender, e forte em precedentes desta Casa, há de ser aferível a partir da prova pré-constituída nos autos, já que, em sede de reclamação, não se admite dilação probatória. Como também já foi dito e enfatizado, a competência dessa Suprema Corte, ela está estampada no texto constitucional por normas de direito estrito que comportam, enquanto tais, exegese restritiva,
consoante aqui já se afirmou, repito, e orienta a jurisprudência dessa Casa. A Constituição Federal, por outro lado, não confere indistintamente foro por prerrogativa de função a agentes públicos pelo só exercício de suas funções no âmbito das casas legislativas, a partir, portanto, de um critério meramente espacial, e peço vênia ao se compreende de forma contrária. Vincula-se o foro por prerrogativa de função, isso sim, e consoante recente definição desta Corte, na questão de ordem que acabou de ser lembrada pelo eminente ministro Decano, ao desempenho de mandato eletivo, justamente na preservação da independência dos membros do Congresso Nacional para exercê-los. Então, forte nessas premissas, eu reputo comprovada, senhor presidente, a usurpação da competência desta Casa nos estritos limites reconhecidos no voto do eminente relator, ministro Edson Fachin, que a vincula ao exercício dos mandatos parlamentares sem conotação espacial, portanto. O olhar do ministro Edson Fachin e a sua compreensão sobre os fatos exaustivamente detalhados em seu primoroso voto e as conclusões a que chegou e que expôs de forma, como sempre, exauriente, coincidem com o meu olhar e com a minha compreensão sobre o tema, conforme o detalhamento que eu faço em voto inscrito que vou juntar aos autos. E peço vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que tem uma compreensão diversa. E para não dizer mais o mesmo, presidente, e procurando observar a metodologia do voto vogal que otimiza o tempo, quando estou a acompanhar o relator e a endossar os fundamentos expendidos por Sua Excelência, eu julgo procedente, em parte, a reclamação sob a relatoria do ministro Fachin e procedente a ação cautelar. É o voto. Agradeço, ministro da Rosa Weber. Como voto, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, na essência, nós estamos nos balizando, e inclusive consta da causa petende, o artigo 102 compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição e, dentre outros fatos que acarreiam a competência do Supremo, a apuração de infrações penais contra membros do Congresso Nacional. Bom, nesse particular, o ministro Fachin foi sob medida. Ele decidiu, reconheceu a usurpação da competência do Supremo e confirmou a liminar no que toca à tramitação no nome da Corte dos procedimentos que se referem aos parlamentares que têm foro especial. Aí, em sequência, declarou a licitude das provas cuja produção dispensa ou prévia autorização e da busca e apreensão realizada. Isso no sentido referente aos funcionários, mas efetivamente que ele não reconhece a licitude dessa busca, apreensão e da prova em relação àqueles parlamentares que têm reserva de jurisdição. Então, eu apenas acrescentaria a essa conclusão a declaração da licitude das provas, quando a produção dispensa prévia autorização judicial e da busca e apreensão realizada, vedada a utilização do conteúdo desses objetos que foram objeto também da busca e apreensão, da coerção, vedada a utilização em relação aos membros do Congresso Nacional. Porque, na verdade, essa busca e apreensão chancelada como lícita pode gerar abertura de arquivos que digam respeito aos parlamentares. Então, eu faria esse acréscimo, já que Vossa Excelência, na verdade, entendeu usurpada a competência, porque não se pode alcançar os membros do Congresso Nacional. E, a fortiori, a prova também não pode alcançar os membros do Congresso Nacional. Então, eu acompanho Vossa Excelência no sentido que eu entendi o seu voto, a licitude das provas cuja produção dispensa ou prévia autorização judicial e da busca e apreensão realizada, pressupondo que essas provas não se refiram aos membros do Congresso Nacional, porquanto Vossa Excelência própria reconheceu a usurpação parcial da competência, só ressalvando, digamos assim, a legalidade de tudo quanto se realizou em relação aos funcionários do Congresso Nacional. Eu estou entendendo na linha do que Vossa Excelência
E assim, então, mas eu faço esse acréscimo, senhor presidente. Mas aí, nesse sentido, na cautelar, Vossa Excelência acompanharia a divergência, então, ou o ministro relator? Eu concederia, né, em parte, nesse sentido. Em parte. Não, porque a reclamação, o eminente relator concede em parte e o ministro Alexandre de Moraes concede em maior extensão. Sim. Acompanhar o relator, o ministro Barroso. Não, porque o ministro Alexandre invalida todas as provas. O ministro Luiz Fux, tal como eu e o ministro Fachin, só está invalidando as provas em relação mas é por isso aos parlamentares, mas é por isso que eu estou perguntando em relação especificamente à cautelar. Porque a cautelar é em relação aos equipamentos que foram apreendidos. A posição do eminente relator é que, como a perícia ela pode ser feita, porque não se sabe ainda se tem ou não tem parlamentar envolvido. A reclamação não fala em equipamentos, presidente. A cautelar. Quer dizer, nesse momento... Que foi busca e apreensão de equipamento. O meu entendimento, como é o entendimento que eu entendi lavrado pelo ministro Fachin, é que é preciso abrir o embrulho para saber o que é válido e o que não é válido. É isso. Essa é a minha posição. Acho que eu falei, a priori ou a posteriori. Exatamente. Só que essa abertura do embrulho está condicionada à Procuradoria-Geral da República verificar se nesse conteúdo da mala há algo em que usurpa a competência do Supremo. Então, Vossa Excelência acompanha o relator na cautelar também. Mas com essa explicitação, vedada a utilização do conteúdo em relação aos parlamentares. Mas isso já estava... Não, eu estou inferindo, né? Porque o ministro Fachin, digamos assim, timbrou de lista toda a busca e apreensão, e eu estou apenas fazendo uma interpretação. Mas esse gradiente está no meu voto e a cautelar. Eu indiquei a pauta, estamos apreciando em conjunto, embora o tema que foi trazido exatamente do colegiado seja o da reclamação. O da cautelar é um pedido, ainda que guardando uma certa autonomia, eu entendi relevante que o próprio colegiado deliberasse em conjunto e nessa perspectiva de não desconstituir a prova, evidentemente limitada às circunstâncias que aqui já foram expostas em relação à prerrogativa da função. Porque seria realmente uma contradição em termos, nós entendemos que houve usurpação da competência em relação a funcionários que não têm foro por prerrogativa de função. Então, eu acompanho o ministro Edson Fachin com essa conexão que há da ação acessória com a ação principal. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, também cumprimentando os nobres advogados, a senhora Procuradora-Geral e, principalmente, os relatores, embora neste momento atento ao voto do ministro Edson Fachin na reclamação e na ação cautelar sob sua relatoria, considerei, presidente, este um dos casos mais sensíveis desses últimos tempos, que são permanentemente de temas sensíveis, porque já foi aqui observado que muitos princípios constitucionais, direitos constitucionais fundamentais e garantias constitucionais, de alguma forma, perpassam o tema. Por isso, farei a juntada de voto, mas estou me atendo exclusivamente ao que se contém neste caso. Ou seja, eu não faço ilações sobre questões que, de alguma forma, comparecem no voto do ministro relator e dos votos que o acompanharam, e quanto à usurpação mesmo de competência, a extensão do exercício dessa competência, por exemplo, pelo juiz que inicialmente tinha deflagrado, e comentários feitos e que estão encartados nos autos e mencionados sobre poder ou não se fazer a retirada de determinados equipamentos que teriam sido encontrados na residência, porque seria obstrução à justiça, não faço menção sobre isso, porque não é este o cerne da questão posta, embora isto se apresente. O que se tem aqui, basicamente, como já foi relevado desde o voto inicial do ministro relator, é basicamente a quem compete, ou a quem competiria, e se foi ou não usurpada a competência de quem teria a competência
para determinar as medidas e as providências tomadas, e em face da configuração de ter havido ou não usurpação de competência, se as provas seriam lícitas ou não. Quanto à usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, na linha da liminar que tinha sido inicialmente deferida e que agora já tem o voto, não apenas do relator, mas de 4 outros ministros que o acompanharam, também estou acompanhando rigorosamente por considerar a referência, a menção, a possibilidade de haver pessoas com prerrogativa de foro que teriam, portanto, de ter tido a observância da regra constitucional de competência deste Supremo Tribunal Federal, e a reclamação tem como um dos objetivos exatamente a garantia da competência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à ilicitude das provas, estou também acompanhando o ministro Edson Fachin, que, no caso, tem uma diferença pequena do voto do ministro Alexandre de Moraes, exclusivamente no que se refere a cautelar e a devolução ou não, posterior ou anterior, como Vossa Excelência afirma, do material que foi, afinal, apreendido. E eu estou considerando que é necessário que se confira, portanto, à Procuradoria-Geral a possibilidade de verificar, examinar e concluir para que, na sequência, se tenha, então, a aferição da competência e a verificação e a conclusão sobre ela. Estou, portanto, senhor presidente, acompanhando o ministro Edson Fachin, com as vênias na parte, que é uma parte relativamente pequena, quanto à parte dispositiva, portanto. E farei, como disse, juntada de voto, presidente. Então, acompanho o relator em ambos os feitos. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vejo aqui da inicial da reclamação que o reclamante assenta que o inquérito tentou burlar a competência do Supremo Tribunal Federal ao colocar como investigados apenas os policiais legislativos, mas é clara intenção na investigação de parlamentares, ou seja, eles colocaram os policiais legislativos como alvo, mas, na verdade, estavam tentando, segundo a reclamação, o subscritor da reclamação, investigar indiretamente os parlamentares. E os parlamentares estavam sendo acusados de neutralizar a Operação Lava Jato, e isto estava sendo investigado por esta Operação Metis. Muito bem. Eu estou convencido de que isto foi o que ocorreu de fato. Para evitar que a competência do Supremo Tribunal se materializasse, investigou-se apenas os policiais legislativos. Ora, estes, evidentemente, não têm vontade própria, agem de acordo com a legislação que lhes é aplicável e em tese, a mando do próprio presidente do Senado. De maneira que penso que esta operação tem um vício de origem seríssimo no que diz respeito à usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Com relação à anulação das provas, eu observo o seguinte: toda decisão judicial precisa ser líquida, precisa ser executável de plano, claro, salvo aquelas mais complexas. E a reclamação é uma via de mão única, ou é procedente ou improcedente. Nós não podemos, data vênia, devolver para o reclamante, como diz o ministro Gilmar Mendes, uma bola quadrada. Ou seja, para depois vamos ver qual é aquela prova que extrapolou a competência do Supremo ou não. Quer dizer, nós vamos dar uma decisão ilíquida. Então, nesse contexto, senhor presidente, tendo em vista esse meu modesto argumento, essa minha modesta argumentação, eu vou pedir vênia para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, para declarar ilícitas as provas colhidas desta maneira, por meio da Operação Metis, e também determino incontinente a devolução do material apreendido para o Senado Federal. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Presidente, eu acompanho o voto do ministro Alexandre com as vênias do ministro Fachin. Como vota o ministro Marco Aurélio? Presidente, a reclamação tornou-se panaceia. É manuseada à torto e à direita para utilizar o jargão popular.
E vale, nesse ajuizamento, não estou me referindo ao enfoque dos colegas, a capacidade simplesmente intuitiva. O que houve na espécie? Houve a tomada de providência para ter-se varredura. Varredura em locais ocupados por senadores. E lembro-me que uma vez pediram a minha autorização para fazer uma varredura na minha residência quanto aos telefones. E com a aparelhagem do Supremo, da Polícia Federal, não me lembro bem. Colho, presidente, e tudo está parado em termos de investigação, já que, no caso, a reclamação ela foi liberada para julgamento em 8 de agosto de 2017. E houve o implemento, imagino bem antes, tão logo formalizada a reclamação, houve implemento de liminar suspendendo o procedimento criminal em curso na 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. O que ocorreu no caso, né? Ocorreu, conforme resumo que consta do relatório do ministro Edson Fachin, da inicial da reclamação, que agentes públicos, e não os denomino polícia, agentes de segurança do Senado Federal, teriam implementado com essa varredura, teriam implementado atos de contra-inteligência direcionados a frustrar a realização de interceptações telefônicas e ou escutas ambientais. Toda varredura visa levantar se é ou não grampo, se é ou não aparelho de gravação ambiental. E se apontou ainda na inicial que foram deferidas pelo juízo reclamado prisões temporárias já afastadas, suspensão de função pública e ordem de busca e apreensão a serem cumpridas na sede dos agentes legislativos, agentes de segurança, não na sede da Polícia Legislativa, porque não existe, a meu ver, Polícia Legislativa, como também não existe Polícia do Judiciário, né? Localizada nas dependências do Senado. E aí se pontou que, presumindo-se o excepcional, que o objetivo desse procedimento criminal seria fustigar parlamentares. Simples, presidente, presunção do excepcional. E no ofício judicante eu não trabalho com essa espécie de presunção. Eu presumo que normalmente ocorre que haja um procedimento digno por parte dos parlamentares. E que, no caso, o serviço competente do Senado, como temos o serviço competente também no Supremo, né, procedeu a uma simples varredura. Indago, presidente, admitimos o pedido formalizado nessa reclamação. O que virá para o Supremo? O inquérito. O inquérito a pressupor, simplesmente pressupor, que haja parlamentar envolvido em prática criminosa. Quais serão os parlamentares investigados? Aqueles detentores de gabinetes onde houve a varredura? Eu posso imaginar que essa varredura, e repito que ela ocorre no âmbito do Supremo, visou tão somente frustrar os atos alusivos
a Operação Lava Jato, não posso, presidente. Não posso simplesmente concluir que estarão envolvidos no procedimento criminal, não sei, no inquérito, talvez criminal, aqueles que seriam beneficiários da varredura. Gleisi Hoffmann, os parlamentares, Gleisi Hoffmann, o parlamentar comumente conhecido como Lobinho, e o parlamentar Fernando Collor. Não tenho como, diante desse contexto, diante dos atos que foram praticados pelo juízo, quais foram os atos? Prisão temporária, afastamento dos agentes das funções públicas e a busca e a apreensão lá no local em que esses agentes atuam. Não posso pressupor que haja o envolvimento de parlamentar sob pena de trabalhar, julgando com a presunção do excepcional. Tenho como improcedente o pedido formalizado. E foi formalizado não por um parlamentar buscando a competência do Supremo. E somente eles têm a prerrogativa de foro. E ninguém pode postular em juízo em nome alheio, senão a autorização normativa. Não posso aqui estabelecer que teremos em curso no Supremo um inquérito envolvendo, e é essa consequência de julgar-se procedente o pedido formulado na reclamação, todos aqueles parlamentares que tenham sido beneficiados com a denominada varredura, para definir se a existência ou não de interceptação telefônica, para definir se a existência ou não de aparelhos nos ambientes em que trabalham, visando saber os diálogos mantidos. Não surgiu elemento concreto que revelasse, presidente, para ter-se a competência do Supremo para capitanear um inquérito, o envolvimento de detentor da prerrogativa, uma vez surgindo o processo crime, de ser julgado, processado e julgado pelo Supremo. A mais, presidente. Na ação cautelar, houve o ajuizamento pedindo providências extremadas, providência de busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos do Senado Federal. Houve o implemento também há mais de 2 anos dessas providências. E esse material continua com tudo paralisado. Eu imagino que não tenha havido perícia, porque houve o deferimento da liminar na reclamação. Tudo continua, né, na posse do judiciário. Não será esse material devolvido? Ainda se tem utilidade na manutenção no judiciário desse material? Material que, afirmo, não pertencente aos agentes públicos que estavam sendo fustigados no procedimento criminal na 10ª Vara Federal, mas ao Senado Federal. Presidente, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação, dizendo que estará em ótimas mãos o procedimento criminal com o colega
da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e que até aqui não surgiu sinalização minimamente concreta, a não ser que se potencialize a capacidade intuitiva, minimamente concreta de envolvimento de parlamentar, ditar a vinda desse procedimento para o Supremo e, na cautelar, concluo pela extinção respectiva, ou não, concluo pela baixa. Pela baixa, porque eu tenho como competente não o Supremo, e como na cautelar liminar de apreensão, a ação de busca e apreensão, penso que foi determinada pelo juízo, né, de primeira instância, portanto, né, declino, presidente, quanto a cautelar, né, declino da competência para o juízo. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, sabemos todos que no Estado Democrático de Direito, nenhum órgão, nenhuma instituição, nenhuma autoridade está acima da Constituição e das leis da República. Por isso, e porque não existem em nosso país e não devem existir em nosso país santuários de proteção a delinquentes comuns, os poderes da República não são imunes, muito menos indevassáveis à atividade investigatória do Estado e à obtenção de elementos probatórios destinados a demonstrar, a evidenciar a prática e a autoria ou participação de alguém no cometimento de delitos. Na verdade, a situação de inviolabilidade pessoal e também real existe em território brasileiro em relação a quem? Em relação aos agentes diplomáticos ou em menor extensão, em relação a agentes consulares acreditados perante o governo brasileiro e também em face de organismos internacionais. Nesse sentido, existem estatutos internacionais, como a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, estabelecendo claramente, de um lado, a inviolabilidade pessoal desses agentes diplomáticos e consulares e, de outro, a indevassabilidade dos locais onde funcionam essas repartições diplomáticas e consulares estrangeiras. No caso, senhor presidente, trata-se de reclamação ajuizada contra ato atribuído ao juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, no curso de investigação penal, ordenou diversas medidas constritivas, quer de caráter pessoal, como privações cautelares de liberdade, quer de natureza real ou patrimonial, como ordens de busca e apreensão. Ordens de busca e apreensão a serem cumpridas, como destacou o eminente ministro Edson Fachin em seu relatório, na sede da Polícia Legislativa, localizada nas dependências do Senado Federal. Nós sabemos, senhor presidente, que a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, seja em matéria penal ou em matéria civil, é uma competência de direito estrito, como tem sempre enfatizado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E ela existe, na verdade, em razão de determinados agentes estatais, desde que eventuais delitos a eles atribuídos
tenham sido cometidos in officio, não é? E também em razão, propter officium, e em razão e em conexão com a prática funcional inerente ao cargo ou atividade que lhes confere prerrogativa de foro. E isso ficou definido e bem definido no conhecido precedente da lavra do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Refiro-me à questão de ordem na ação penal 937. Portanto, para efeito de reconhecimento de eventual usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, e para esse fim, sabemos todos, há um instrumento constitucional especificamente vocacionado a preservar a competência desta Corte em sua dimensão global, trata-se de competência originária ou de competência recursal ordinária ou mesmo de competência recursal extraordinária. Para esse efeito, a Constituição traçou e conferiu e instituiu um instrumento processual de grande importância, que é a reclamação. E ela tem, hoje, entre as suas várias funções, uma, que é a de preservar a competência global do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a douta Procuradoria-Geral da República, ao opinar nestes autos, não constatou a existência neles de elementos objetivos mínimos, indicadores da prática pelos agentes políticos de ilícitos criminais. E mais, enfatizou que é ausente qualquer indicação de ato concreto que implique violação de prerrogativa do Senado ou usurpação de competência do STF. Os reiterados precedentes desta Corte entendem que, se não houver indicação minimamente objetiva de eventual participação de parlamentar, o que não se verificou no passado e muito menos no presente, após o deslocamento provisório pelo deferimento da liminar, não se justifica reconhecer vulnerada a competência, e especificamente a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, em fundamentada promoção, a douta Procuradoria-Geral da República conclui no sentido da improcedência da reclamação. É claro que, tal como foi destacado no voto, nos votos aqui proferidos, se houver indícios inexistentes, aparentemente no caso, de envolvimento como autor ou como partícipe de membro do Congresso Nacional, ou especificamente de integrante do Senado da República, não há como reconhecer-se instaurada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, leio na síntese feita pelo eminente ministro relator Luiz Edson Fachin, que o Supremo Tribunal Federal não detém competência exclusiva para a apreciação de pedido de busca e apreensão a ser cumprida em casa legislativa, forte na impropriedade de extensão a locais públicos da prerrogativa de foro conferida a membros do Congresso Nacional. Necessário, portanto, perquirir se, no caso concreto, o parlamentar figurou formalmente ou ao menos de fato como destinatário da apuração penal. E como aqui foi salientado, e lembro agora, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso bem destacou isto, a prerrogativa de foro ratione muneris existe em função da pessoa que detém certa titularidade ou eletiva ou
em função de certa pessoa que detém determinada titularidade funcional, e que são precisamente aquelas autoridades elencadas em rol taxativo no artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Consequentemente, não se instaura a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, como de qualquer outra corte judiciária, ratione loci, em razão do local onde determinado ilícito penal tenha eventualmente sido perpetrado. E é claro que, se eventualmente no caso, tivesse havido usurpação da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, aplicar-se-ia aqui, e o eminente ministro Alexandre de Moraes foi bastante claro e preciso a esse respeito, aplicar-se-ia a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da absoluta imprestabilidade, no sentido da plena inadmissibilidade dos elementos probatórios obtidos a partir de determinação emanada de autoridade absolutamente incompetente, tendo em vista o que proclama hoje, em cláusula tutelar, a própria Declaração de Direitos. E mais do que isso, é certo que, ao consagrar a inadmissibilidade da utilização em juízo de provas ilícitas, quer se cuide de ilicitude originária, quer se trate de ilicitude derivada, não vem ao caso, o fato é que a eiva, a mancha de ilicitude torna imprestável aquele elemento informativo, aquele elemento instrutório, aquela prova, mas não se estende a todos os demais atos do processo que não guardem conexão com essa prova. Daí uma passagem que me parece muito importante do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, aspas, ressalte-se, porém, que, apesar de a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 56, consagrar a inadmissibilidade da utilização das provas ilícitas, o fato de o Supremo Tribunal Federal não as admitir não tem o condão de gerar a nulidade de todo o processo ou de todo o procedimento, pois, como ressaltado pelo ministro Moreira Alves, a previsão constitucional não afirma serem nulos os processos em que haja prova obtida por meios ilícitos. O eminente ministro Alexandre refere-se ao HC 69.912 do Rio Grande do Sul, de que foi relator aquele eminente juiz e ministro dessa corte, professor Moreira Alves. Dessa maneira, conclui, a prova ilícita originária contamina as demais provas dela decorrentes, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo o entendimento desta corte, conclui o ministro Alexandre, que qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal, nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária, para concluir que a exclusão da prova originariamente ilícita ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do due process of law e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. E deu-me a honra de mencionar um precedente de que eu próprio fui relator na corrente segunda turma, o HC 93.050, mas mantendo-se válidos, dizem os precedentes desta corte, que o eminente ministro Alexandre de Moraes destaca e cita, mantendo-se, porém, válidos os demais elementos do acervo probatório que são autônomos. Esses aspectos são realmente importantes, uma vez comprovada a usurpação da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal e que decorreria
do suposto envolvimento de algum membro do Congresso Nacional, particularmente tendo presente o contexto em exame do Senado da República, em alegada prática delituosa, o que o então Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, entendeu inocorrente na espécie em seu fundamentado parecer. Por isso, senhor presidente, a mim me parece com toda a vênia, mas na linha do douto voto do eminente ministro Marco Aurélio, por não se achar, ainda que remotamente envolvido... Vossa Excelência me permite? Eu fico curioso, presidente, até mesmo para saber, vindo esse procedimento criminal, esse inquérito para o Supremo, como será autuado? Quem serão os parlamentares que se apontará como investigados, já que eu penso que a varredura não se limitou a 2 ou 3 ou 4 gabinetes. Exatamente. Por isso, senhor presidente, no próprio Supremo Tribunal Federal, eu apenas não me lembro a data e nem as circunstâncias, mas eu me lembro que há algum tempo atrás, talvez alguns poucos anos atrás, a Polícia Federal ingressou neste espaço em busca de provas e nem sei se para efetivar a prisão de um determinado servidor administrativo da Corte, não é? Sem que isso envolvesse, digamos, ofensa à competência penal do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se cuidava de pessoa destituída de prerrogativa de foro. A questão da prerrogativa de foro é importante e torna-se mais importante ainda quando se tem presente, e não vou fazer referência a um determinado evento, a um fato notório que está agora em todos os jornais do país, fato ocorrido em determinado estado da federação, em que determinado membro do Congresso Nacional estaria sendo investigado, é o que diz a Polícia Civil daquela unidade da Federação, por suposta prática do delito de homicídio. Ora, ainda que aquele delito de homicídio nada tenha a ver com o desempenho da função parlamentar, a mim me parece que aí sim está sendo usurpada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal, que em regra é o juiz natural dos congressistas nos ilícitos penais, dizer, nos termos da questão de ordem resolvida por essa Corte na ação penal 937, de que foi o relator ministro Barroso, dizer se, afinal, há ou não há conexão daquele delito com o desempenho da função congressual. E, em não havendo, é claro, determinar-se-á o deslocamento, a declinação da competência para o juízo de primeiro grau. E, nesse caso, a mim me parece que, em situação como essa, nada impedirá que, mesmo em relação a tal autoridade, possam ser executadas em relação a ela ou até contra ela medidas ou diligências probatórias em seu gabinete, na Casa Legislativa a que pertence, independentemente de ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, que terá ele próprio reconhecido não lhe assistir competência penal naquela matéria. Mas, de qualquer maneira, essa é uma questão realmente importante, muito sensível, e os votos aqui dados, notadamente aqueles a partir dos eminentes relatores, os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, quer dizer, fizeram um exame realmente minucioso, substancioso, apoiando-se em razões extremamente respeitáveis e por isso mesmo, entendo que este debate que houve e essas dúvidas que surgiram
no curso deste diálogo aqui entre os juízes da Corte. Tudo isso parece-me extremamente importante pela natureza da matéria, uma matéria extremamente delicada que está sendo agora objeto de julgamento. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu peço respeitosa licença aos eminentes relatores e a todos os juízes que pensam de forma diversa. Não é? Peço licença para acompanhar o voto do eminente ministro Marco Aurélio. E, em consequência, eu julgo improcedente a presente reclamação. E quanto a cautelar, declina a competência. Perdão? Quanto a cautelar, declina a competência para o qual o ministro Marco Aurélio. Exatamente. Senhor presidente. Presidente, apenas para dizer que se votasse pela atribuição do Supremo para capitanear um inquérito, eu determinaria na cautelar a devolução do material apreendido há mais de 2 anos. Ministro relator, o assistente Senado Federal está à tribuna. Esclarecimento de fato. Eu ouço com prazer, senhor presidente. Só um esclarecimento de fato para a Corte, que a decisão reclamada, ela determinou a apreensão dos equipamentos, mas autorizou a sua liberação no prazo de 30 dias após o espelhamento, ou seja, após a cópia. É só porque essa medida atenderia também o interesse institucional. Obrigado. Eu peço vênia aos votos do relator e dos que acompanharam e aos percussientes votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello, que discutiram a questão da legitimidade, ao fim e ao cabo, né, da presente reclamação, mas eu superaria isso e, nesse sentido, eu conheço da reclamação e vou julgá-la procedente em maior extensão, tal qual fez o ministro Alexandre de Moraes, porque a mesa do Senado compareceu como assistente. Embora a assistência não seja obrigatória, mas o que demonstra que se nós não entendemos que não há os parlamentares envolvidos pedindo a reclamação, mas o Senado é, evidentemente, o proprietário de objetos que estão aqui apreendidos e de telefones que foram interceptados. Então, do ponto de vista da celeridade e da eficiência, eu penso que uma Suprema Corte, como já voltamos aqui em outras questões, ela deve superar alguns limites formais, embora do ponto de vista da fundamentação, os votos proferidos pelo ministro Marco Aurélio e pelo decano Celso de Mello me seduziriam. Mas, diante da eficiência e da celeridade da prestação jurisdicional, eu supero essa questão e acompanho o ministro Alexandre de Moraes, tanto na reclamação quanto na cautelar. E proclamo o resultado. A reclamação 25.537, por maioria, foi julgada procedente em parte nos termos do voto do relator, ministro Edson Fachin, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, vencidos em parte, os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e vencidos em maior extensão os ministros Marco Aurélio, que julgava improcedente a reclamação, e o ministro Celso de Mello, que também julgava improcedente a reclamação. Ministros Alexandre de Moraes e os que o acompanharam julgavam procedente a reclamação em maior extensão e ficaram vencidos. Senhor presidente, pela Quanto à medida cautelar, ela foi deferida e confirmada a liminar nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que a indeferiam, e também os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que declinavam a competência para a instância ordinária. Ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra. Não, exatamente, eu queria me pronunciar ou indagar qual seria o destino do material apreendido, mas Vossa Excelência já deu a solução adequada para essa questão. Eu estou proclamando o resultado Isso. da cautelar. E, eventual caso de espelhamento e de prazo, o relator é o competente a analisar. Portanto, a questão colocada da tribuna, penso, ministro relator, que
a relatoria tem a competência para analisá-la monocraticamente. De pleno acordo, senhor presidente. Alguma outra questão? Diante do horário, já começamos hoje pela manhã, já são 18h15 praticamente. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, comunicando a todos que o restante da pauta de hoje será realocado no próximo semestre. Amanhã começaremos com a pauta já divulgada para o dia de amanhã, com o primeiro item, um caso tributário de relatoria do ministro Marco Aurélio, referente à CSLL. Está encerrada a sessão.